que quando você tem um problema com o seu carro, você leva no mecânico? Quando você tem um problema com a sua unha, você vai na manicure, mas quando você tem um projeto para fazer de arquitetura, você pega a referência com o seu cachorro, com a sua vizinha, com a sua mãe. Ah, é porque eu vi na casa de fulano. Tudo bem, a referência ela é importante. Mas ela não Uhum. pode ser o que vai direcionar o seu projeto, porque aquilo lá já tá velho, já tá ultrapassado. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação: Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Gostaria de pedir para você que está assistindo esse podcast pela primeira vez que se inscreva no canal e ative as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Todos os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados em todas as demais redes sociais. Basta nos procurar lá por podcast Obras à Frente. Hoje, o tema que vamos falar, já vou deixar aqui o alerta, gente, alerta de episódio polêmico. Hoje o episódio é polêmico. Então, se você não gosta de polêmica, assista assim mesmo, porque hoje é um episódio polêmico. Então, para falar sobre um tema polêmico hoje, sobre relacionamento com o cliente, sem pudor nenhum, alerta de palavrões já deixa ativo, porque hoje trouxemos a Dercy Gonçalves, da arquitetura. Ele mesmo, a figura carimbada aqui de Ribeirão Preto, o arquiteto Trentino. Trentino, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você hoje. E obrigado pela apresentação, né? É pro pessoal já saber. Agora que já revelei quem que é que vai falar sobre esse tema, o pessoal já sentiu que vai ser polêmico. Quem conhece... Não vamos falar assim polêmico. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito franca, né? Mas a franqueza traz polêmica. Sim, a gente não gosta de passar pano, né? Então, eu acho que as pessoas elas têm que ser direcionadas. A gente vive num sistema onde não existe direção. A gente tá no meio de um mercado onde... num mundo, né? Onde as pessoas acham que, assim, todo mundo tem autoridade para tudo, pode falar o que quiser e você tem que engolir. E não tem, né? A gente tem que ter um pouco desse cuidado. Muito bom, adorei o termo. É um episódio que não vai ser passado pano pra absolutamente não. nada. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Eu não trabalho como diarista pra passar pano pra ninguém, então não vai ser hoje que vai ser diferente. Perfeito. Conta um pouco sobre você, sobre a atuação, como que são seus projetos hoje, como você tem trabalhado. Sim. Para quem ainda não conhece o Trentino, para quem é de Ribeirão Preto, com certeza conhece. Cara, você fez me ter um filme rápido aqui. Dia 9 de julho desse ano, eu vou fazer 15 anos de escritório. A Olha gente só, começou dia 9 de parabéns. julho de 2009, né? Então, de lá pra cá, eu vim trabalhando muito. Hoje a gente atua muito no mercado comercial, corporativo e hoteleiro, mas trabalhou bastante, né? Em residencial, a gente tem alguns residenciais ainda, mas é mais por preferência de clientes mesmo, né? Clientes que já são nossos específicos e acaba querendo fazer o residencial conosco. A gente já tem aí mais de 270 projetos concluídos em andamento ao longo dos anos. Tenho um escritório em Portugal, né? Junto com a minha prima, em Lisboa. Em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. E recentemente abri uma parceria também em Ilhéus, na Bahia, com uma outra super amiga também, excelente profissional, que está com a gente. E temos projetos aí afora. Tem alguns projetos bem interessantes, bem legais. Deixando claro que esse episódio está sendo gravado em junho de 2024, Sim. Porque com certeza se você estiver assistindo esse episódio em 2025, o Trentino já estará a nível Brasil aí, já vai estar fazendo... Se Deus quiser. Se Deus quiser. Essa é a nossa meta, né? Eu acredito que a arquitetura, ela...
A arquitetura é um trabalho onde você consegue mostrar, expressar o seu conceito, a arte, a sua cultura, a forma como você vive, a forma como você utiliza os espaços, né? A arquitetura ela vai muito mais do que só construir prédio, do que fazer caixa de concreto e vidro, né? Ela vai além, ela tem estética, ela tem história, ela tem algumas coisas que ela tem que ser respeitada, né? Assim como a gente começou falando, eu acho que é necessário você entender alguns processos, você entender algumas etapas, você entender alguns lugares, alguns porquês eles têm que ser respondidos. E a arquitetura, ela vai muito por esse caminho, né? A arquitetura é sensibilidade, é a vida, é como você vivencia isso. E é igual o corpo humano, igual o que a gente faz, né? Perfeito. Muito boa essa colocação, até porque eu acredito que vai muito de encontro com esse tema. Porque o cliente que chega para vocês, às vezes chega bem cru, às vezes chega um pouco mais de esclarecimento, e tem aquele que acha que já sabe tudo, então você lida com vários tipos de clientes, né? E você precisa situar ele até dessa importância da arquitetura, por a importância de respeitar algumas coisas. Eu falo assim, né? Nós somos clientes, né? Uhum. Nós também somos chatos, Sim. né? Eu falo que é uma palavra muito feia, mas feia no sentido assim de que as pessoas usam muito na questão pejorativa, mas ela é essencial para a vida hoje. É você ser empático, é você ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, saber talvez o porquê do outro, talvez ter um tempo de espera maior, talvez nem todo mundo é igual, né? Os nossos dedos da mão não são iguais, que dirá o ser humano. Então, eu acho que é importante a gente ter esse parâmetro, né? De como ser um bom cliente, porque nós também somos clientes, né? Talvez a pessoa na outra ponta não tá num dia tão bom assim, talvez a forma como as coisas acontecem na vida do outro não é tão bom assim, então é importante ponderar. E o que eu vejo, assim, nos consultores das lojas que a gente trabalha, dentro do nosso escritório, conversando com os nossos amigos da área da arquitetura e mesmo fora da arquitetura, eu vejo como é difícil hoje, né? Como o cliente se tornou uma espécie complicada, né? Vamos dizer assim. Porque as pessoas, elas não entendem mais que existem processos, existem prazos, existem tempo, né? A pessoa hoje, tipo, eu acordei querendo construir uma casa, amanhã eu tô mudando. Né? Simples assim. É como se eu tivesse ido na feira comprar um pastel de frango com catupiry e vou sair para sentar e comer em 5 minutos. E não funciona assim. Tudo na vida tem um processo de maturação, de criação, confecção. São etapas, né? E ela tem que ser respeitada. Então as pessoas precisam aprender, precisam entender como fazer, o quão importante isso é. Né? Até para a gente ter uma ideia, na Alemanha, na Europa, na China principalmente, né? Que a gente fala onde o excesso de mão de obra é extrema, para que tudo aconteça nos países de primeiro mundo, o estudo, o preparatório, o antecipadamente, ele é feito muito mais vezes do que a gente pratica no Brasil, por exemplo. Aqui a cultura de que, se não der certo eu arrumo depois. Ou, cola com durex aí, depois qualquer coisa eu vou lá e ponho um prego e coloco... Ou então, eu vou fazer só para tampar um buraco, depois eu vou lá e faço direito. Não existe isso lá fora, né? É muito doido que quando eu acabei me confrontando com essa realidade, e acabei até mudando a minha forma de trabalhar ao longo dos anos devido a isso, porque hoje eu entendo que o planejamento, né? Ele evita com que o molho saia mais caro que o peixe. Então, quando você se prepara antecipadamente, quando você faz uma preparação, quando você faz um estudo antecipado, quando você faz um bom projeto, quando você calcula investimento, então você tem uma obra muito mais assertiva, você tem uma obra muito mais tranquila, você tem uma construção muito mais regrada do que você simplesmente, vou construir. Né? Fui lá, comprei um terreno e comecei a levantar a casa. De 2 andares? Nossa, a laje tá bonita, não vamos botar o telhado. Não, vamos fazer mais um andar. E depois? Entendeu? Quais são os próximos processos? Quais são os custos que vai levar tudo a isso? Então, é uma série de fatores, assim, que as pessoas têm que levar em consideração. E eu acho que é muito importante isso. Né? E não é algo que todo mundo, assim,
pondera muito, não. Né? A gente, às vezes, vai muito pela impulsão, pela emoção do momento. Tem um episódio que nós gravamos aqui que fala sobre manutenções prediais e ele trouxe uma informação aqui que foi interessante, né? Que ele fala sobre a lei de Sitter. A lei de Sitter diz que, dependendo da etapa que você descobre o problema, ela tem um custo 5 vezes maior. Então, se você descobre o problema em fase de projeto, ele tem um custo. Se você descobre ele no início da obra, já custa 5 vezes mais. Se você descobre depois que você já executou o serviço subsequente, ele custa 5 vezes mais, mas 5 vezes mais das etapas anteriores. Então, dependendo da etapa que você encontrou o problema, já está custando 25 vezes mais. Ao invés de resolver um problema que seria em fase de projeto, para ir lá na etapa final. E eu vejo que agora eu tenho algumas construções aí sendo executadas em steel frame e o steel ele esbarra em um problema cultural. Não só o problema cultural de não ser utilizado em demasia no Brasil, porque é um modelo construtivo validado no mundo inteiro. Né? Então, todo país de primeiro mundo constrói steel frame. O problema do steel é que você precisa tomar decisão. E ele é limitado para reforma depois. Então, você precisa tomar a decisão prévia e não dá para ficar, eu quero mudar essa porta daqui para cá. Dá até dá, mas não é tão simples assim, arrebenta aqui e traz para cá. E muita gente fica, nossa, que absurdo, mas quando a pessoa compra um apartamento é desse jeito, ela não pode fazer esse tipo de modificações, né? E eu vejo muito, Trentino, que muitos problemas a gente tem, não sei se isso está relacionado exatamente, quero ouvir a sua opinião sobre isso, sobre a maneira como as coisas são apresentadas na internet hoje, nas redes sociais. Parece que tudo é um passe de mágica. Muito, muito. Por exemplo, você tá com dor no dente, você faz o quê? Você vai no dentista, certo? Você quebrou a perna, você vai na onde? No ortopedista. Você vai contratar um arquiteto. Você vai no Instagram, você vai no Pinterest, você vai no Google, você vai na revista, você vai dar uma volta no mundo inteiro da decoração de arquitetura para depois perguntar a opinião de um profissional. Peraí, Anjo, você contratou um arquiteto para quê? Primeiro, vamos pensar assim, ó. Tudo que é publicado hoje, tudo que tá no Instagram, tudo que tá num Pinterest, tudo que tá no Google, tudo que já tá publicado nas mídias sociais, tudo que é publicado, seja em veículo virtual, em físico como revista, o que for. Cara, já foi feito, isso tá velho. Tá velho. Você vai mesmo fazer uma coisa que já tá velha, ultrapassada? É porque até chegar para você, a tendência já deixou de ser tendência, né? Exatamente. Então, assim, o profissional da arquitetura, a parte de design de interiores, ele faz o quê? Ele pesquisa inovação, conceito, tendência, aprimoramento, para poder levar novidade para você. Tudo bem, às vezes a gente vai usar técnicas antigas, ancestrais de aplicação de alguns produtos, mas, assim, a forma como você vai fazer isso é diferente. Né? Até modéstia à parte falando, os meus clientes me contratam porque sabem que o nosso trabalho é personalizado. Ah, e eu tenho um móvel que eu já usei em outro cliente e vou usar na mesma cor. Não. A gente seleciona até o papel de parede que vai colocar na casa do cliente para ter a certeza de que é a melhor opção. Com medo de ter que usar um papel de parede errado e não conseguir aplicar ele de novo. Porque há mais de 30 mil modelos de papéis de parede no mercado. Como que você vai aplicar tudo isso? Não existe, não tem possibilidade. Então, existem os filtros e você tem que fazer. Agora, por que quando você tem um problema com o seu carro, você leva no mecânico? Quando você tem um problema com a sua unha, você vai na manicure? Mas quando você tem um projeto para fazer de arquitetura, você pega a referência com o seu cachorro, com a sua vizinha, com a sua mãe. Ah, porque eu vi na casa de fulano. Tudo bem, a referência ela é importante. Mas ela não pode ser o que vai direcionar o seu projeto, porque aquilo lá já tá velho, já tá ultrapassado. Aí é o que eu falo com todos os clientes. Você começa a ter uma casa nova velha. Porque, tipo assim, é a moda do ripado. Querido, que moda? Isso já foi há muito tempo, já nem é... Hoje, num português rasgado, já é brega. Ah, eu tenho ripado no projeto? Tenho, porque meus clientes querem. A gente atende o sonho do cliente. Mas assim, é novo? Não, não é novo. Já está ultrapassado. Tem vários outros produtos que tem uma outra estética carne de vaca, É né? carne de vaca. Entendeu? Então, assim, traz o novo. A arquitetura, ela permite isso, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Você tem que ter esse cuidado
né? E como cliente, a gente tem que entender. E tem que entender também os padrões, tá? Uhum. Porque assim, existe muito aquela coisa assim, hoje a gente pode ter tudo. Não, amor, não pode ter tudo. Vamos falar assim, como funciona, né? Você quer construir uma casa, que é um castelo da Disney, então entenda que o seu investimento tem que ser um castelo da Disney, tá? Não acha que você vai comprar um terreno num lugar que assim, nossa, o terreno no condomínio custa R$500 mil. Eu vou fazer uma casa com mais R$500 mil. Não vai, amor. Você não vai fazer. Porque o produto em si, ele custa. Tudo hoje tem valor. Tudo custa. O seu trabalho custa, o meu custa. O produto vai custar. A gente tem hoje, constantemente, os aditivos, né? Os acréscimos de produto que a cada dia sobe mais. Mas aí o cliente, ele acha o quê? Que, eu sou esperto, eu sou inteligente. Não, querido, você não é. Você vai fazer papel de trouxa perto dos outros. E você vai pagar muito mais caro para poder arrumar essa merda que você tá arrumando, porque isso vai acontecer. Uhum. Entendeu? Então, eu te falo porque, assim, eu como cliente, às vezes eu falo assim, é uma roupa, né? Só para um dia, eu vou comprar um tecido que não é tão bom assim. Cara, é horrível. Depois aquele negócio fica encostado, você não usa de novo, você olha para aquilo lá toda hora dá raiva, você se arrepende por ter comprado aquilo, sabe? Uhum. Então, na construção é a mesma coisa. Eu tenho certeza que você já atendeu algum cliente, principalmente de reforma, né? Reforma Sim, tem muito isso. Tem. Então, assim, nossa, quando eu construí, eu fiz isso aqui, mas, nossa, me arrependo demais. Muito. Meu Deus, esse piso aqui foi a pior coisa que eu fiz na vida. E por que você colocou então, querido? Mas é porque eu vi, porque eu olhei. É porque eu quis economizar. Você não economizou, porque agora você passou 5 anos com ele, com ódio dele durante 5 anos, e agora vai pagar pra reformar. Você entende que não bate? Então, assim, eu uso muito assim, né? Uma comparação. A gente discute muito isso no escritório. Eu falo assim, eu tô em busca de um relacionamento. Eu quero uma pessoa padrão, certo? Uhum. Quero uma pessoa bonita, bem vestida, mas eu não sou assim. Então, não tem como eu querer uma coisa que eu não ofereço. Então, Anjo, não acha que você vai construir uma casa de R$3 milhões com R$500 mil, porque você não vai. Você não é o alecrim dourado que tem a expertise e que consegue fazer a inteligência que ninguém no mundo tem para fazer isso acontecer. Porque Jesus Cristo está no céu, não é na terra. Você não vai fazer esse milagre. Você não vai operar a multiplicação. Entendeu? Então, assim, o que eu falo é que falta um pouco de bom senso e realidade com as pessoas. É isso que é o problema hoje, que eu falo que, assim, eu alinho muito com os clientes isso, tá? Qual é a sua realidade e a sua expectativa? Vamos trabalhar isso em conjunto? Uhum. Porque, assim, cara, eu adoraria ser 2 metros de altura, loiro, do olho verde, branquinho, carinha de alemão e muito rico. Mas a realidade não é essa e tá tudo bem, eu me amo como eu sou, entendeu? Então, assim, cara, não dá pra me fazer uma casa de 3 milhões, vamos fazer uma de 1. Mas vamos fazer uma bem feita, com mobiliário de qualidade, com um tecido que te atenda num período que você pode usar essa casa como investimento, como um trampolim para você conseguir a de 3 milhões depois. Entendeu? Então, eu acho assim, falta muito isso, né? Eu falo que hoje a arquitetura ela virou quase uma psicologia, né? Porque a gente tem que tentar alinhar com os clientes tudo isso. Mas, particularmente, eu falo que, graças a Deus, eu tenho os meus melhores clientes, sim. A gente sempre vai ter, né? Um ou outro que dá uma destoada ali. Mas sempre tem. Mas sempre tem. E os meus são muito bons. Porque eu falo assim, existe uma transparência muito grande de um com o outro, né? Eu deixo muito claro pra eles. Eu falo assim, como que vai ser nosso relacionamento? Né? É igual casamento. Você só casa com alguém por quê? Confiança, né? A confiança que vem através da transparência. Isso, a transparência. Você gosta da pessoa, você sente carinho por ela. Dentro de um projeto de arquitetura é a mesma coisa. Você assina contrato comigo por quê? Porque você gosta do meu trabalho, porque o que a gente faz está claro no nosso contrato. Está muito bem discriminado, está muito bem descrito o que vai ser feito. Eu não vou te enganar. Você não vai comprar nada errado, a não ser que você queira. Quer fazer cagada? Faça. Todo relacionamento tem uma cagada. Mas você vai fazer avisada. Entendeu? Eu vou te avisar que isso não funciona, que isso não dá certo. E a escolha é sua. Entendeu? É assim. Então, eu acho que falta um pouco de clareza e transparência de ambas as partes, às vezes. Né? O que eu costumo conversar no escritório. Eu falo assim, olha, o cliente está entendendo? É isso mesmo? Ele consegue entender? Ele consegue visualizar o que a gente está mostrando para ele?
Ficou alguma dúvida? Por isso que eu falo assim, eu viajo muito, né? Para várias cidades, estados, justamente para isso, para assim, para acompanhar o processo, para deixar claro para o cliente que assim, ó, estamos aqui, tá? Funciona assim, tá tudo bem, tá ok? Se não tiver, me avisa, porque a gente vai ver o que dá para ser feito, né? Mas não dá para fazer, tipo, às escondidas. E o cliente também não pode esconder. Uhum. Você não pode, tipo, imaginar que, né, o meu sonho de príncipe é construir um castelo, mas infelizmente eu não posso. E tá tudo bem, a gente convive com a realidade. E o problema hoje do ser humano é se frustrar com a realidade. A gente não pode. A gente tem que ser realista, sabe? Tipo assim, cara, o que eu posso é isso aqui. Mais do que isso não dá. Uhum. Entendeu? Então, assim, e hoje as pessoas não estão conseguindo aceitar o não. Verdade. Né? É difícil. Muito Então, assim, difícil. quando você fala assim, você não pode, você não deve, a pessoa fala o quê? Aí que ela vai fazer. Ela vai bater a cabeça, ela vai cair a cara no chão, mas ela vai querer fazer. Por quê? Porque ela se sente desafiada. E não é um desafio, é só uma colocação. Às vezes, o não é uma libertação para você, vai te libertar de muito problema. Às vezes, de várias horas extras tentando trabalhar, entendeu? Para poder conquistar uma coisa que muitas vezes você nem precisa daquilo. É só mesmo para mostrar para os outros que, assim, nossa, na minha turma eu sou o hype. Eu moro no condomínio mais badalado de Ribeirão. Para quê? Entendeu? Então, assim, eu acho que a vida da arquitetura ela vai muito de encontro com a vida, claro, né? Quem não gosta de morar bem? Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta de morar bem, de se vestir bem, Ir de no comer restaurante bem. bacana. Isso. Mas dá para ir todo dia? Não dá pra ir todo dia. Pois é. E, cara, faça os melhores momentos, mesmo que sejam simples, únicos, entendeu? Mas vive intensamente aquilo, sabe? Não adianta querer... Eu tô tentando achar uma palavra bonita, mas não vamos passar pano, né? Não adianta querer ser uma coisa que você não pode, né? Vamos ser realistas. Vamos pousar a nave. Vamos pousar a nave. Eu, particularmente, eu tenho uma leitura muito, muito, assim, singular com os clientes. E eu vejo que os meus amigos, os consultores que me atendem, né, em algumas lojas, os meus parceiros, eles comentam muito assim, cara, as pessoas estão imediatistas. Eu falo que o WhatsApp acabou meio que atrapalhando um pouco a vida da gente com isso, né? Eu mesmo parei de escutar áudio com mais de 1 minuto, não escuto mais. Não escuto áudio acelerado, porque eu comecei a ficar acelerado. Eu comecei a ficar, assim, ligado no 220. E começa a reagir também, né? Porque a pessoa você tá ouvindo no 1,5 ou no 2 vezes, parece que a pessoa tá brava, né? Aí você começa a ter uma reação ao áudio bravo da pessoa. E muitas vezes ela nem tá brava. Quando você passa pra colocar na velocidade 1 normal, que a pessoa tá falando, ela tá falando de uma maneira tão fluida e que você, no seu momento, tá com a cabeça tão agitada que você já quer levantar um áudio já ofendendo a pessoa. Gente, calma. Vamos com calma, não é assim, sabe? E eu vejo assim, as pessoas... ontem mesmo, né? Um consultor me atendendo e uma cliente, tipo, surtada, louca, porque eu moro no Jardim Canadá, porque a minha casa tem 2.000 metros quadrados, porque não sei o quê, porque você não vai me atender, porque eu preciso fazer uma compra gigantesca de 7 spots. É sério isso, gente? Cara, você tá com tanta pressa assim, pega seu carro, vai na loja, resolve. Liga na loja, entendeu? Agora, caramba, você tá na internet, você tá no WhatsApp. Você não sabe o que tá acontecendo no movimento da pessoa do outro lado. Por exemplo, o bairro do escritório ficou sem energia a tarde toda. Se eu quisesse abrir um programa, eu não ia conseguir, porque o computador tava sem energia. Então, assim, como que você vai, tipo, crescer em alguém, achar que você tem a razão? Você não tem a razão. Sabe? Eu vejo muito assim, há um movimento muito grande do imediatismo, né? E isso acontece com a gente, tá? Às vezes o cliente fala assim, não, porque eu quero fazer acontecer, já levanta isso, faz aquilo, já vamos entrar no projeto da prefeitura, vamos entrar no projeto do condomínio, já faz... Bom. Aí você fala, tá bom, vamos começar a obra? Então... Vamos esperar? Qual é o motivo dessa pressa toda, então? Verdade. Né? Um cliente essa semana falou assim, eu estou com outras prioridades. Espera aí.
Mas há um mês atrás, a sua prioridade extrema era o seu projeto, era a sua casa, era a construção, que você tinha que mudar, passar o aniversário da sua esposa dentro da casa, trazer todo mundo para a festa de Natal. Cadê? Onde ficou isso? Então eu falo assim, essas dificuldades que a gente esbarra, tá? Uhum. E não é só no mercado da arquitetura não, tá? Eu falo assim, até pelos nossos clientes, como a gente trabalha muito com projeto comercial, corporativo, os nossos clientes discutem muito isso, a gente conversa muito sobre isso. E é uma dificuldade de como ser um bom cliente hoje, né? Uhum. Eu falo que as pessoas, elas estão indo num up tão grande, mas tão grande, que elas esquecem muitas vezes de coisas essenciais, de coisas principais. Isso é um pouco preocupante, porque isso afeta aquilo que a gente falou, né? Até você mesmo comentou, na construção, no steel. Existem alguns critérios que, assim, depois do processo, depois da confecção, não tem como voltar atrás. E se volta, muitas vezes você vai esbarrar em questões estruturais, em custos que, assim, é absurdamente estratosférico, entendeu? Então, assim, por que você vai mexer com isso? Sabe? Quer fazer? Senta, respira, pensa, faça um bom planejamento, faça um bom projeto, faça um bom levantamento de custo, alinhe se tudo isso está adequado para você e executa. Não tem erro, não vai dar errado. Entendeu? E eu falo por mim mesmo, tá? Eu mesmo, casa de ferreiro, né? A gente usa esse ditado. Já tentei passar as pressas. Não, vai esse aqui mesmo. Dá muito errado, dá muito errado. Dá sempre errado, basicamente. É real, dá sempre errado. Porque toda vez que você ultrapassa o carro na frente dos bois, ele não anda. Ele é atropelado. Ele é atropelado. Então, assim, e aí é aquilo que você comentou, né? Para reverter os processos, para ter que arrumar isso, o custo é muito oneroso. Porque muitas vezes você acaba tendo o custo de uma nova mão de obra e é assim, o serviço está pronto, certo? O pedreiro, o assentador de piso, o acabamentista, ele não vai te cobrar o mesmo preço do assentamento. Ele vai cobrar a retirada, ele vai cobrar o nivelamento, ele vai cobrar a instalação, ele vai te cobrar o preço de uma reforma, entendeu? Então, eu converso, tem alguns detalhes que a gente pontua muito com os clientes justamente sobre isso. Porque, assim, você tem certeza que é isso? Você vai alterar. Mas isso vai gerar uma situação que aconteceu. Uma cliente, eu quero aumentar minha cozinha em 75 centímetros. Cara, sua cozinha tem quase 9 metros de comprimento. Você quer 10 metros de cozinha pra quê? Não, eu acho que vai ficar um tamanho bom. Eu falei, ok, vamos lá. Então, esses 75 centímetros eu vou precisar mexer no alicerce, que a gente vai ter que mexer, certo? Uhum. Eu vou ter que mexer mais 75 centímetros de laje, mais 75 centímetros linear de revestimento, reboco, bancada, mexer em marcenaria, mexer em coifa, em iluminação, em gesso, e aí a gente foi colocando, pontuando. Quando chegou a conta, esses 75 centímetros, que era uma coisa tão simples, dava mais de 50 mil reais. A cliente falou assim, nossa, são só 75 centímetros. Eu falei, pois é, Anjo, mas tem esse custo, você acredita? Eu falei, porque qualquer 75 centímetros tem uma diferença. Seja 10 centímetros. Tudo que foge de um planejamento. Por quê? A laje ela foi considerada por um peso. E a parte de cima, como que vai ficar? E a carga adicional que vai ter? Então, assim, são fatores que a gente tem que pensar e discutir em projeto que muitas vezes o cliente, por não conhecer, por não ter esse entendimento, não tem essa percepção. Ele acha que é simplesmente assim, né? Simples, vai lá, já troca, tá tudo feito. Né? Sim, e não é. Não é. As coisas têm um processo, né? Então, e cara, hoje é muito fácil. Hoje existe meios de visualização, assim, não é como antes, né? Eu peguei o finalzinho da planta em rabisco. Imagina, hoje existe programas 3D, foto realista, texturas, aplicação de textura em superfície. Então, assim, eu não consigo entender. Consegue, me desculpa. Consegue, qualquer criança que pegar um projeto de arquitetura numa casa 3D consegue enxergar hoje como realmente vai ficar. Né? A tecnologia facilitou muito a nossa vida em termos de visualização. E você às vezes acha que o cliente não vai olhar, que a pessoa não vai olhar. Olha, consegue ver. O prestador de serviço vê.
A gente tem casos, assim, de construtores que são parceiros que, às vezes, o 3D, ele já entende como tem que ser a paginação, sem olhar o projeto de paginação do piso, Uhum. né? Por quê? Porque ali no 3D ele já sabe que um veio tem que encontrar com o outro de um marmorizado, por exemplo, né? Principalmente quando a gente faz as paginações de lastras open book que seguem os veios Uhum. de uma peça para Pra outra. outra. Então, existe uma sequência. Então, pelo 3D, você consegue mostrar como você realmente quer que o ambiente, que o espaço fique. Acaba super fácil. Então, assim, dá para ter um bom preparo, dá para ter um bom estudo antecipadamente. Isso é tranquilo. Só precisa querer fazer, né? Precisa querer fazer. Então, basicamente, o relacionamento do cliente ele fica pautado em duas coisas, né? Primeiro, a transparência. Que é o que você falou, se não tiver a transparência, que é a base de tudo, fica um relacionamento de mentiras, né? Porque tudo aquilo que você não tem confiança é cristal quebrado. Então, a transparência é a base de tudo. E outra parte, que é a parte mais trabalhosa, é de trazer o cliente para a realidade. Mostrar para ele, assim, exatamente situar ele um ponto onde ele precisa atuar, as responsabilidades dele, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve fazer. Né? Eu acredito assim, Pedro, não é simplesmente você só situar o cliente, mas é você também estar ciente dessa responsabilidade, né? Por exemplo, é uma coisa que a gente conversa muito. A transparência, ela tem que ser mútua. Não só o cliente tem que ser transparente com a gente, ser realista. Ninguém quer falar quanto quer gastar, tá? Uhum. A verdade é essa. Sempre assim. Mas, por exemplo, eu estimo de tanto a tanto. Ok. A gente vai desenvolver um projeto e elaborar em cima desse valor, né? Ou, por exemplo, eu tenho um terreno no Alphaville. As casas no Alphaville têm um padrão que custa de tanto a tantos mil. Uhum. Então, a gente vai fazer um projeto Padrão Alphaville. que é esse tipo de padrão, certo? E aí você vai aumentando os padrões de acordo com o pedido dos clientes. Quando você senta e faz a reunião de briefing com ele. Ok? Perfeito. Então, assim, a partir daí você já começa a entender. E o profissional, além dele instruir o cliente, ele fala assim, olha, não vai por esse caminho que não é legal. Mas ele também tem que conhecer e saber que esse caminho não é legal. Né? É por isso que eu falo que é uma questão mútua aqui. Não só o cliente ele tem que ter isso, mas o profissional ele também tem que ter. Uhum. É uma relação, né? Você casa com quem você não confia. Exatamente. Né? Tanto que, assim, eu tenho muito essas questões, assim, com os nossos fornecedores, tá? Às vezes tem cliente meu que fala assim, mas você tem isso na sua casa? Eu falo, tenho. Tenho na minha casa, tenho no meu escritório. É por isso que eu estou falando para você fazer o serviço com um determinado tipo de profissional, de empresa. Porque eu conheço, validei. Eu validei, exatamente. Então, assim, às vezes até eu sou meio chato com isso, porque os nossos fornecedores, a escolha é muito pautada em cima disso. A gente tem, inclusive, atualmente um produto que uma empresa super séria no mercado quer trabalhar com a gente, quer que nós utilizamos o produto nos nossos projetos, mas eu não conheço. Porém, eu estou fazendo uma reforma num imóvel da minha mãe. Eu simplesmente falei assim, olha, me vende para mim testar? Se eu ver que for legal e der tudo certo, eu uso em algum projeto meu, pode ser? Ou então assim, é uma textura. Ou, é uma aplicação de um produto X. Me leva numa obra para mim ver como funciona? Ou, eu vou te trazer na fábrica. Maravilha! Melhor ainda, eu vou conhecer o processo de fabricação, vou conhecer qual é toda a confecção do produto, como até a aplicação no showroom da fábrica. Né? Então, eu acho que assim, o profissional ele também precisa ter essa ciência. E não só ele, toda a equipe dele. Né? Sim. Todo mundo que trabalha, né, no escritório ou todos os outros profissionais, eles precisam ter esse conhecimento. Porque a gente consegue validar e mostrar para o cliente que, assim, eu não estou te colocando uma coisa só porque, é moda. Querido, a moda não é para todo mundo. Nem tudo que usa na passarela vai caber em mim, tá? Nem algumas roupas da Shein serve, porque o corte de roupa de moda na China é muito menor do que eu visto aqui no Brasil. Então, a gente tem que ter essas percepções e saber aonde se encaixa e nem tudo encaixa. Combina com o seu estilo, né? Exatamente. Com a sua personalidade, com a sua tonalidade de pele, enfim. E isso assim, é pra vida, né? Que é aquilo que a gente falou no começo, né?
Você quer ter um relacionamento com uma pessoa padrão? Então, ou você seja padrão, ou você tenha dinheiro para bancar um padrão, né? Então, dentro da arquitetura é a mesma coisa. Você quer um estilo de vida de herdeiro? Ou você seja herdeiro, ou você tenha poder aquisitivo para viver como herdeiro, né? Levar uma vida de herdeiro, né? Isso. Então, é mais ou menos assim que acontece na vida, né? No mundo. E eu acho que é importante a gente ter um pouco desse entendimento, né? Facilita muito o nosso dia a dia. A gente acaba se frustrando menos e dando prioridade, pelo menos, ao que realmente tem importância pra gente. E é interessante muito isso que você falou, até porque boa parte dos espectadores do podcast são pessoas que estão adentrando o mercado agora, né? Pessoas que estão formando agora, que são estudantes, essa é a maior parte do público do podcast. E é interessante eles entenderem como que funciona no dia a dia. Eu até gosto de exemplificar em muitos episódios. Cara, que o intuito desse podcast é trazer histórias reais de pessoas reais. Não é trazer história de alguém que está falando assim, ó, gente, faz isso, mas essa pessoa não trabalha com projeto. Essa pessoa não atende o cliente. A pessoa está falando aqui, às vezes, sobre relacionamento com o cliente, mas ele não atende cliente. Ele não trabalha no mercado. Ele só trabalha dando aula, alguma coisa do tipo. Tudo bem. Não é esse o intuito. Para dar aula, a pessoa já assiste lá dentro da faculdade, né? Agora, a pessoa que não, eu quero falar assim, do meu relacionamento no dia a dia. É quem está lá sofrendo com a obra, quem está lá sofrendo com o cliente. Então, a ideia é trazer histórias reais de pessoas reais. E você trouxe uma coisa aqui muito interessante. Porque, assim, o trabalho do arquiteto ele é contínuo de estudo. Não é só formei, fiz uma base aqui, tem uma linha de trabalho, vou aplicar essa linha de trabalho. Eu adequo o meu cliente à minha linha de trabalho, não a minha linha de trabalho necessariamente às necessidades do cliente. E não preciso estudar mais. É só ver o que é a tendência, vou na Casa Cor e uso, vou para Milão e uso. Então não é isso. É um trabalho de curadoria, vamos dizer, constante. Você precisa fazer toda uma curadoria de fornecedores, de profissionais, né? Eu falo que a arquitetura é igual medicina. O nosso mercado hoje lança produto diariamente. Tecnologia aplicada à arquitetura, a sustentabilidade é uma coisa que, assim, há muito tempo já vem se falando disso na arquitetura, mas hoje ficou uma coisa muito mais pautada. Uma série de métodos alternativos de construção, acabamentos, revestimentos, produtos, iluminação e tecnologia, um monte de coisa. O que eu fazia há quase 15 anos atrás, eu não faço mais hoje. Os métodos mudaram muito. Então, assim, eu tenho formação de arquitetura, eu sou um bom arquiteto? Não, não é. Você só é um arquiteto, tá? Uhum. Para ser um bom profissional em qualquer área, o que você precisa? Pesquisar, estudar. É o básico, é o essencial. Se você não fizer isso, o mercado vai te engolir. Porque assim, não adianta nada você ir para Milão, não adianta nada você ir para uma Casa Cor, mas você não conhecer o que acontece no nosso mercado. Você não visitar uma fábrica, você não se aprofundar numa qualidade de um produto. Como que você vai oferecer para o cliente? Aí, às vezes, assim, eu converso com alguns arquitetos, né? E alguns falam assim, mas eu queria ser como você, direto com o cliente. Gente, não é direto, é ser claro. Eu tenho medo. Medo do quê? É sério que você vai testar a qualidade de um produto que é péssimo para o seu cliente? É sério que você vai se responsabilizar por uma especificação que não é do seu conhecimento para um cliente? É sério que você vai permitir os seus 5 anos de estudo e fora tudo que está acontecendo, todo o investimento que você faz em conhecimento, para uma pessoa que não tem essa noção, não tem esse conhecimento, não sabe do que está acontecendo, achar que só porque ele entende, ele é o dono da casa, ele entende mais do que você? Não funciona assim, anjo. E assim, isso é tão real que a gente tem que se aperfeiçoar que, assim, ao longo de 15 anos, eu tenho 40 cursos. O último que eu fiz, eu terminei dia 30 agora, de maio, que eu fiz uma especialização em um assunto específico por Harvard. Então, assim, nossa, ele é formado por Harvard. Não, gente, eu só queria buscar o melhor entendimento sobre o assunto específico. Entendeu? E, assim, cara, sou um profissional que eu vim do METEC. Tá? Comecei numa ETEC,
Fui depois me especializar, fiz Belas Artes, fiz vários cursos. Cursos de 36 horas, cursos de 2 anos, cursos de 6 meses. Mas é uma especialização. Sim. A gente não para. E como profissional, você não pode parar. Não é nem uma questão de comprovar a especialização, né? Não é questão de mostrar o diploma. Imagina, É a questão do clientes, conhecimento que você adquire, né? tem clientes que, assim, nem sabe o que você tá fazendo. Ele nem tem, tipo... o cliente vai entender que você sabe de lighting design, que você entende de conforto ambiental, que você entende de automação. Às vezes ele não tá nem aí para isso. Mas você está apto a discutir com o cliente, a mostrar para ele o melhor produto. Você está apto a oferecer para ele o melhor dentro da proposta que você vai fazer para ele. Então, assim, eu acho que não é nem a questão de, tipo, o cliente tem que validar. Não é ele validar, é você se validar como uma pessoa que tem domínio sobre o assunto. Então, eu acho que isso é importante. E o que falta muito hoje, porque assim, eu vi uma foto linda no Pinterest, aí eu vou lá e vou fazer. Não é assim que funciona, Anjo. Tem conforto térmico, acústico, ambiental, uma série de coisas que você precisa levar em consideração para a elaboração de um projeto. Tem ergonomia. Você tem um cliente que tem 2 metros de altura. Você vai fazer uma bancada de 90 centímetros para o cara cozinhar, ele não vai conseguir. Entendeu? Só porque é o padrão. O padrão adotado, qual que é a regra? Não existe isso. A regra é o seu cliente. Os padrões é estabelecido pela vivência dele. A empresa, por exemplo, a minha empresa funciona de um jeito. A sua de outro. Do meu cliente de outra forma. Então, assim, cada um tem uma situação, uma vivência diária. A gente tem que levar isso em consideração, né? Por isso que eu falo que é uma questão, assim, de você buscar conhecimento. Me formei. Parabéns. Continua. Porque senão você não vai conseguir trabalhar no mercado de trabalho, não. Tem que sempre continuar buscando. E hoje a gente tem muito acesso a muita informação. Muita coisa ruim também. Mas, cara, olha um episódio como esse mesmo, do podcast. Cara, o podcast é gratuito. Ele tá aí disponível no YouTube, no Spotify. 1 hora aí de gravação. A pessoa que mora lá em Manaus consegue ter acesso ao episódio do Trentino em Ribeirão Preto. Nossa, o que o Trentino pode agregar para o arquiteto de Manaus? Tudo. Primeiro, ele não vai conseguir, talvez, assistir uma palestra sua. Porque você tem sua vida para seguir, você não vai ter condições hoje de parar para dar uma palestra. Mas você teve condições hoje de parar aqui 1 horinha para poder gravar um conteúdo gratuito que chega aí na internet para as pessoas, né? Então tem gente que reclama que eu não tenho oportunidade, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso de Harvard, mas eu não tenho dinheiro para fazer um workshop, alguma coisa. Aí tem um podcast gratuito, não, mas eu não vou assistir. Né? Então, assim, a gente tem muita informação gratuita, de fácil acesso. Hoje em dia, lógico, a gente precisa saber filtrar. Mas isso faz parte também da escolha de busca de conhecimento. Mas é o que a gente falou até agora, né? Bom senso. Né? Tem coisa que, assim, não dá pra você ganhar 30 mil em 30 dias. Exatamente. Né? Não existe esse milagre. A não ser, assim, que você viraliza com um vídeo na internet, que você faz alguma coisa, assim, que, nossa, super vira o sucesso do momento. Aí, ok. Mas fora isso, Anjo, vamos ser realistas? Né? Tipo assim, dentro do que eu procuro, dentro do que eu busco. É igual eu falei. Cara, tem vários cursos por Harvard que são gratuitos. Não só por Harvard, mas por faculdades grandes, renomadas, Sim, como Oxford, como USP, e várias outros cursos que é possível você ter acesso. Né? Mas qual que é hoje o problema nosso como ser humano? A gente vive uma geração que, assim, é tudo muito prático. Né? Eu tô com fome, eu peço um iFood. Sim. O iFood demora, mas tem a opção de 30 minutos. Demora. Embaixo do meu prédio tem uma pastelaria que é 10 minutos. Então, tudo é uma forma imediatista. Eu preciso falar com o fulano, eu mando WhatsApp. Passou 2 minutos, ele me respondeu, eu tô ligando pra ele. Então, tipo assim, as pessoas não buscam mais, elas não pesquisam mais. Ela quer tudo muito mastigado, é tudo muito pronto. mastigado. Então, assim, eu tô lendo um assunto que aí fala alguma coisa muito pequena. Então o meu entendimento é em cima disso. Não, cara, tem todo um negócio por trás. Tem toda uma proposta anterior para você entender essa linha de raciocínio. Sabe? A prova disso é que, assim, grandes livrarias hoje no Brasil estão sendo fechadas. Por quê? Porque o ser humano não consome mais a leitura, a pesquisa, o estudo. É tudo muito... Uou! Sim, a pessoa quer um negócio direto, quer o resumo.
Né? Eu quero resumo de um livro, eu vou ver um filme. Exato, eu quero, né? Eu quero resumo. Alguém vai lá e me diz exatamente o que precisa fazer. E às vezes, assim, cara, eu lembro de um princípio básico que eu ouvi. Isso aqui eu ouvi na escola, né? Tem muitas coisas que a gente às vezes não aprende na escola, só que eu lembro de ouvir na escola de um professor. Infelizmente não lembro quem foi o professor, senão eu dava o crédito para ele agora. Que falava sobre a aplicação dos 5 porquês, né? Então você tá vendo, pra gente na nossa área, vou usar um revestimento. Por que eu vou usar? E como que assenta? É desse jeito? Mas por que é desse jeito? Ah, é desse jeito porque o calor tal, beleza. Mas se o calor vem e faz isso, por que eu tenho que fazer isso aqui nesse horário? Não é melhor eu fazer só no período da manhã? Enfim, o exemplo vai longe até a hora que você tem certeza. A hora que você chega no 5º porquê, você já tem certeza do caminho que você seguiu. Você vai atrás da resposta que você precisa, às vezes, para a sua própria escolha. E aí a gente chega num ponto interessante para dentro da área, que é a hora que a gente faz uma escolha. Eu falo muito isso para minha equipe, né, lá na construtora, que, cara, você precisa fazer uma escolha, senão você acaba aceitando. Então não pode simplesmente aceitar, você tem que escolher. Escolhe errado, mas faça uma escolha. Faça uma escolha consciente. Não aceite. Ah, simplesmente foi assim. Não, eu fiz uma escolha, putz, eu tinha certeza que ia dar certo e deu errado. Tá ótimo. Quando você chega nesse ponto, você não erra isso nunca mais. Agora, quando você simplesmente aceita, você vê onde deu a merda e você não consegue nem ter o aprendizado com aquilo, né? Porque você simplesmente aceitou aquilo, você não fez uma escolha. Então é importante a gente estar sempre se atualizando para que a gente possa fazer uma escolha. Senão, acaba simplesmente aceitando a tendência. E aí, no aceitar tendências, acontece uma coisa que é assim, ó, você começa a aceitar tudo. Inclusive as pessoas colocarem preço no seu trabalho, entendeu? Então, assim, ó, eu não vou me especializar, eu não vou ler, eu não vou viajar pra ver cultura, tendência. Não, o que eu aprendi há 30 anos atrás é válido ainda, então tá bom. Aí a pessoa que busca informação, que trabalha, que pesquisa, que de fato cobra pelo trabalho, porque existe todo um processo envolvido, aí o cliente vai falar assim, não, imagina, fulano tá por menos. Aí você fala, opa, peraí. Até o ponto de você começar a ver que, assim, você trabalha num volume alucinadamente grande para ter uma quantidade de dinheiro muito pouca. Porque você vai se adequando. Porque você vai aceitando o que as pessoas querem fazer com você. Entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa é a gente se adaptar ao mercado, tá? Não adianta também a gente, nossa, sou super cool, tenho um conhecimento, assim, gigantesco e vou cobrar R$1 milhão por... Não, não é assim. É o famoso bom senso, né? Mas, assim, cara, vale. Se você tem todo esse conhecimento para oferecer, vale. Se você tem tudo isso... Se posicione, banque isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante, sabe? E até como você se posiciona, como você se coloca, o seu cliente entende qual é a linha de trabalho que você segue, né? Até mesmo ele vai entender quais são algumas das suas especificações. Ele vai, muitas vezes, assim, ele pode não aceitar no momento, mas ele vai compreender ao longo do processo o porquê que aquilo faz alguma diferença. Eu falo porque existem algumas coisas que, assim, eu sempre brinco com os clientes, tá? Eu falo assim, olha, eu vou te apresentar o projeto, mas a gente vai fazer um jogo agora. Tem 3 fatores importantíssimos do projeto que você não pode mudar. E depois que eu te mostrar o projeto e dizer quais são os 3 pontos importantes, você vai me falar quais são as 3 que você quer mudar ou que talvez você não gostou tanto assim. Aí o cliente olha, e muitas vezes o que eu sei que não é para mudar é uma coisa muito conceitual que realmente vai fazer a diferença no projeto. Que realmente vai trazer história, vai cuidar do DNA do que a gente buscou de informação para o projeto. E aí o cliente fala assim, não, mas isso não é. A gente bate o pé, mostra para ele. Quando ele vê o resultado, ele fala assim, nossa, fez toda a diferença. Mas você tem que estar alinhado junto com o cliente para isso acontecer. Entendeu? Isso começa lá no primeiro dia do relacionamento. Exatamente. Né? No relacionamento do cliente, que já nasce com uma certa transparência, ele entende a sua metodologia de trabalho, ele entende quem é você, ele entende a maneira que você traz as informações e quem estuda consegue ser firme para bancar aquilo que está falando. Porque tem um conhecimento de causa e atesta a qualidade do produto ou do serviço.
Verdade. Isso é muito importante, Trentino, porque um problema que eu vejo muito cultural, não sei como que é em outros locais, mas aqui no estado de São Paulo, em geral, é muito assim. Eu posso dizer, eu sou de Orlândia, né? Eu não sou de Ribeirão Preto. Lá em Orlândia eles usam muito o termo que a tal pessoa é fuçada. Então todo mundo quer ser fuçado. O que é a pessoa fuçada? É a pessoa que sozinha faz tudo. Então aqui se romantiza muito o processo do it yourself, né? Faça isso você mesmo. Para algumas coisas a pessoa aceita o profissional. Você falou, o mecânico, o carro quebrou, a pessoa deixa que o mecânico fala. A dor de dente, dentista. Ó, quebrou a perna, ortopedista. Mas tem coisas que a gente esbarra num negócio, muito cultural. Que a pessoa precisa fazer aquilo por conta própria. Ela precisa palpitar, ela precisa decidir, enquanto às vezes você está pagando um profissional que pode fazer isso para você. Eu falo, eu tive uma agência de marketing que fez um negócio para mim, cara, que pode parecer simples, besta, mas eu falo assim, cara, eu estou pagando exatamente para ter coisas simples, bestas, que me resolvam de outras coisas. Que foi assim, Pedro, você vai postar um stories no Instagram, você vai usar essa fonte. Não usa essa, não usa essa, você vai usar essa aqui. Cara, encerrou um assunto na minha vida. Essa dica que essa pessoa me deu. Beleza, cara, eu tô pagando pra isso, não é pra eu questionar. Ai, mas eu gosto tanto dessa fonte. Cara, essa fonte aqui, quem usa é quem é da área de marketing e tal. Você tá comunicando uma imagem séria, é essa fonte que você usa. Cara, a hora que eu entrava no store, tinha um monte de fonte lá pra escolher, ficava uma puta dúvida, né? Será que essa aqui é melhor? Será que essa aqui é melhor? Cara, a pessoa descobriu o Brasil aquele dia, né? Cara, beleza, agora eu entro no Instagram, eu ponho essa fonte. E siga a minha vida. Cara, é isso. Por que a gente não pode ser assim? Porque eu preciso bater boca com o cara da agência que já me falou, usa isso aqui que é o que vai dar certo, que é o que combina com você, que é o que combina com a sua imagem. Não é usa isso aqui porque é o mais bonito, né? Usa isso aqui porque é o que tá na moda. Não, usa essa letra porque é o que combina com a imagem que você tá dizendo que você quer passar. Mas sabe, eu falo assim, ó, existe algo muito interessante que, na verdade, é um problema nosso, tá? Do ser humano. É o ego. Uhum. Então, toda vez que você é desafiado, toda vez que você é provado, você quer mostrar que a sua verdade é a correta. Sim. Né? Então, assim, é isso que eu falo pro cliente. Eu não estou te falando o que está certo ou errado. Eu estou te falando qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho. Se você entrar nele, ok. Né? É a mesma coisa, por exemplo, eu vou, sei lá, comprar uma lâmpada, né? Existem as lâmpadas, né, asiáticas que dão 6 meses de garantia, existem as lâmpadas que vão te dar 2 anos de garantia, e existem as lâmpadas de produção nacional que você tem 5 anos de garantia. Claro que o preço não vai ser o mesmo. Só que é assim, querido, você comprou um carro importado, ele funciona com motor de Fusca? Não funciona. Ele vai ter um motor adaptado, certo? Uhum. Adequado para ele. Se você tem um carro importado, você vai se preocupar com o preço da gasolina? Não vai. Porque um carro de 600 mil reais, você não está preocupado com o preço da gasolina. Você está preocupado com o desempenho, você está preocupado com uma série de fatores. Então, assim, quando você opta por qualidade de prestação de serviço ou de produto, o preço é relevante? É relevante, mas você não pensa nisso. Você pensa em funcionalidade, você pensa em tempo de garantia, você pensa em uma série de outras informações, né? Uhum. E hoje eu falo que é aquela história, né? Você ouvir o não. E essa questão de você ser fuçado, tudo bem, eu acho que você tem que ser curioso, sim. Eu, por exemplo, eu consegui chegar onde eu cheguei e aonde eu quero chegar pela minha curiosidade, né? Por querer estar curioso. Mas, cara, você quer ter autoridade no assunto? Estuda. Agora não vem falar pra mim que, eu vi na internet um cara no TikTok que tá fazendo um negócio assim e eu acho que super funciona. Eu vou colocar um pino de dadinho no pneu da minha Ferrari. Você tá brincando com a minha cara, né, anjo? É sério mesmo que você vai fazer esse tipo de pontuação comigo? Não dá, né? Ó o bom senso. Né? A gente teve uma experiência assim, o cliente... Nossa, eu tenho um cliente que é importador. O cara, assim, tudo ele compra na Ásia. Ele consegue as melhores coisas na Ásia. Ele é o cara mais, assim, foda do universo. O expert.
ou inteligente. Boto no meu container de navio e mando pra cá. Exatamente. Beleza. Ah, mais da metade da casa ele encheu 2 containers para trazer. A iluminação foi uma delas. Né? Eu vou usar um exemplo assim, que foi o mais trágico de todos. O que aconteceu? Ele trouxe a iluminação. Todas as peças, spots, os decorativos. Cara, o que você vê na internet é lindo, não é? As fotos são maravilhosas, bem produzidas, é todo um marketing. Uhum. Mas por trás do Instagram existe uma vida existe uma vida real. O que aconteceu? Quando chegou do container, quando chegou da Ásia no Brasil, vários produtos decorativos estavam com avaria. Teve que precisar de repintura, ou retoque, ou ajuste, ou teve algumas peças que a gente nem conseguiu usar. Existe isso. E aí a parte técnica, a iluminação, ele não comprou com LED integrado, ele comprou com lâmpada. O que acontece? O soquete nacional, ele é diferente do soquete da Ásia. Pra você achar as peças. Aí ele virou pra mim e falou assim, o que eu faço agora? Aí eu falei, mas você tem que ligar na onde você comprou, né? Entrar em contato com a empresa. Manda vir um pallet Aí ele de pegou lâmpada. e falou assim, mas eu comprei online, eu comprei na China. Eu falei, eu não falo mandarim pra te ajudar, não tem como te ajudar numa situação dessa. Uhum. Vamos estudar então, o que dá pra fazer? Resultado. A gente teve que fazer uma adaptação, trocar todos os bocais. Nossa! Pro bocal nacional, para poder compor as lâmpadas. E assim, todo esse rolê que teve, além dele pagar o imposto de importação, a taxa diária de espera no porto, toda essa mudança que teve de soquete, ficou quase o dobro do valor que ele pagaria comprando um produto nacional e de qualidade com 5 anos de garantia. Então, assim, o molho para ele é muito mais caro que o peixe. E eu uso muito isso como exemplo porque, cara, você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ser a pessoa mais esperta, você pode ser a pessoa mais descolada, engajada que tem no mundo. Querido, o Elon Musk paga pelo produto dele. E paga o preço que vale. Por que você não vai pagar o alecrim dourado? Você entende? Então, assim, é o bom senso. Eu acho que você ser fuçado, você buscar fontes alternativas de conhecimento é muito legal. Eu aprendo muito com os meus clientes também. Eles fazem com que eu também busque novidade para poder oferecer para eles. Te mantém em movimento. Exatamente. Né? Isso é legal. Mas, assim, não queira usar essa questão de conhecimento para querer ser o esperto, tirar vantagem. Porque não acontece isso. E isso é real. Sabe? E o tombo ele é grande muito, depois. Muito. E outra, se o seu produto vale, por que o do outro não vai valer? Eu costumo muito, assim, conversar com os clientes. Cara, se tem mais de 15% de desconto, desconfia, porque não é o mesmo produto. Com certeza. 15% a gente fala assim, ó, a loja tem um manobrista, a loja tem um ar-condicionado, tem limpeza, tem cheirinho... Tem uma série de regalias, te oferece um bolo com cappuccino feito nos Alpes Suíços. Assim, existe uma experiência por trás. Esses 15% é desse operacional dessa experiência. Que, infelizmente, custa a gente tem que pagar por isso. Sim. Entendeu? Agora, peraí, se você tá orçando o mesmo produto e tá dando mais de 15% de diferença, alguma coisa tem aí. É aquela máxima, né? Não existe almoço grátis. Não. Se o almoço é grátis... Você é o almoço. Exatamente. Se o almoço é grátis, é você que é o almoço. Exatamente. Eu uso muito, a gente discute muito isso com os clientes, porque eu falo, assim, ó, cara, o meu sonho é que os meus projetos sejam 100% executados, da forma como eu penso. Só que tem a vontade do cliente, o gosto do cliente, o desejo do cliente, que a gente leva em consideração. E as decisões que são tomadas em conjuntos, entendeu? Só que assim, você acha mesmo que eu vou brigar pro meu cliente não ter o melhor preço, não comprar o melhor produto? Claro que eu vou. Agora, se a gente vai fazer isso, você tá achando que só porque você é o espertão, você vai conseguir fazer mais do que eu? Fica à vontade, entendeu? É aquilo que a gente conversou, né? Desde o início. É a questão da confiança, da transparência com o cliente. É ter isso, né? Sim. E eu gosto muito, assim, que os nossos clientes, eles entendem o nosso trabalho. Eu falo que a gente já atendeu mais de 200 clientes. O nosso grau de satisfação é 99% com os clientes.
O 1% é aquele que não consegue pagar a Sim. execução, é aquele que sonha mais do que realmente pode, e aí é um problema que tá com ele e não tá Não tá com comigo, você. entendeu? Então, assim, mas em todos os projetos que a gente faz, os nossos clientes eles são super satisfeitos com o nosso trabalho. Uhum. Não, é perfeito, cara. Tanto que eu uso muito, até um termo, eu falo muito lá na construtora, que é assim, o cliente sempre tem razão? Não. Mas uma coisa sim, ele tem razão. Entre a expectativa dele que ele criou e a experiência que ele está tendo. Então, tipo, o desconforto que ele está sentindo, o descontentamento que ele está sentindo, isso é real. Nesse ponto, ele tem razão de estar chateado. Então, se isso pode ser uma expectativa completamente infundada que ele teve, é nosso papel não deixar que ele crie expectativas fora da realidade. Para que não tenha esse tipo de descontentamento. Porque se ele está descontente, algum motivo tem. Então ele tem razão nisso. Nada disso tem a ver com ele te tratar mal, te dar uma resposta e tal, que isso aí é outro tipo de problema. Ele não tem nada a ver com a educação. Mas sim, se o cliente está chateado porque você criou uma expectativa, pode, igual eu disse, pode ser infundada, pode não ter base nenhuma, pode ser impossível de executar, mas ele criou essa expectativa e foi frustrado. Então é importante a gente ter esse acompanhamento, né? O alinhamento constante de expectativas, transparência no que vai ser feito, clareza nas decisões tomadas e também manter ele ciente das escolhas erradas que talvez vai fazer, né? Isso eu falo que esse alinhamento completo ele é importante, não só para o cliente, tá? Mas até para nós como profissionais, para nos respaldar, né? Eu falo muito assim, eu gosto de deixar as coisas muito claras, porque assim, qualquer coisa que o cliente contestar, questionar ou perguntar, eu falo assim, olha, vamos olhar o contrato de novo, né? Porque aí não tem erro. Porque realmente, né, o que é combinado não é caro. Sim. Né? Eu costumo até brincar, eu falo assim, cara, meu contrato tem 15 páginas de trabalho, de projeto. Você acha mesmo que em 15 páginas não dá pra você ser claro no que você precisa? Né? Então, assim, tem muita explicação lá, tem todas as formas como a gente trabalha, tem o que a gente vai entregar, tem o que a gente não vai entregar, tem o que é responsabilidade do cliente, tem o que é a nossa responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E não só tá em contrato, mas até porque às vezes a pessoa não lê contrato. Uhum. Mas é você conversar com ela e falar assim, olha, você entendeu? Claro? Ficou bem claro? Tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Né? Eu falo muito isso. E às vezes eu até, tipo, discuto o contrato com o cliente antes dele assinar para explicar para ele qual é a nossa metodologia, a forma como a gente faz as coisas, porque eu acho que realmente isso é importante, isso faz uma diferença, sabe? Que é aquilo que a gente vem falando desde o começo. Há uma transparência. Você consegue mostrar para o cliente que assim, ó, tá tudo muito claro, tá? Não tem erro aqui, não tem dúvidas. E contigo? Né? E eu levo muito isso para minha vida pessoal, porque quando eu sou o cliente, eu também gosto que as coisas fiquem muito bem claras para mim. Porque eu não quero que haja um motivo de dúvida, de contestação, de questionamento, de pergunta, porque eu acho que isso é importante, né? Ou até mesmo, por exemplo, às vezes quando eu tô muito acelerado, muito rápido, eu falo pra pessoa, nossa, peraí, mas será que eu tô cobrando demais uma coisa que talvez eu possa esperar um pouco, né? Às vezes tem um dia que eu tô super impaciente, eu também acho que tem que ir lá e fritar um pastel de frango em algumas situações, e não é assim, né? Aí eu falo, peraí, opa, Vamos pousar né? a nave? Vamos pousar a nave, né? Não é só comigo, não, né? Como eu vou agir com outras pessoas, né? Eu acho que isso é importante a gente usar como princípio de vida, né? Porque a partir daí você vai conseguindo fluir as coisas de uma melhor forma. E aí você vai não só tendo uma boa relação com o seu cliente, mas você se torna também um bom cliente, né? Eu acho que isso é importante, ter esses alinhamentos. E você mesmo começa a se situar, né? Porque isso aconteceu comigo. Verdade. Cara, perfeito. Acho que você encerrou aí com chave de ouro. Você vê, passa uma hora que a gente nem vê. Caramba, tudo isso já? Falei que o episódio corre que a gente nem vê. E para você que assistiu esse episódio até aqui, gostaria de agradecer e pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com algum convidado gabaritado para trazer algum tema bem bacana, seja ele polêmico ou não.
Seja ele polêmico ou não. E todos os episódios completos, então, são postados no YouTube e no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta vocês procurarem lá por podcast Obras à Frente. E Trentino, como que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, acompanhar os projetos que você tem tocado? A gente está numa reformulação de mídias, né? Muito grande, como a gente estava comentando anteriormente. Eu não sou muito adepto a grandes mídias, assim, tá movimentando, que é um grande erro, né, nosso. E aí a nossa agência, ela vem trabalhando em cima disso, agora a gente vai fazer um trabalho um pouquinho melhor, até por conta de algumas coisas que a gente resolveu adotar como critério de trabalho no escritório. Mas todas as nossas redes, ela sempre vai estar Estúdio Trentino. Estúdio com E, porque somos brasileiros, né, e o nosso português, ele é importante até mesmo para trabalho no exterior. Então, qualquer informação, qualquer visualização que queira, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entrar em contato com o nosso escritório, pode procurar Facebook, Instagram, TikTok e demais mídias, sempre como Estúdio Trentino. Perfeito. E se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que o Trentino com certeza vai responder. Sim. E se for alguma dúvida meio polêmica, pode mandar lá no direct dele. Que ele adora polêmica. Não, polêmica não. A gente gosta de esclarecimentos. Cara, muito bom. Foi muito bom o episódio. Te agradeço muito por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui gravar. Foi muito bacana, sempre muito bom conversar com você, sempre me divirto demais. Então foi um episódio bem divertido, assim, bem descontraído. Era isso mesmo que eu estava procurando. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado também. Muito, gostei bastante. Agradeço o convite. Sobre outros assuntos também a gente pode conversar mais vezes. É sempre uma alegria quando a gente se encontra, conversa, é muito divertido, né? E eu tô à disposição de todo mundo que precisar também, quiser conversar, a gente tá à disposição. Ótimo, já fica aí a deixa para ele voltar aqui para falar sobre outro tema, né? Não tão polêmico, né? Não tão polêmico de preferência, né? Gente, para você então que assistiu até aqui agora, meu muito obrigado. Te espero no próximo episódio e tchau!